durante esse período impossibilitados de fazer os atendimentos presenciais aqui na igreja, então não temos feito, mas temos feito algumas ligações e orado com alguns irmãos. E esta semana, ao conversar com alguns deles, eu fiquei com o coração muito contente quando, ao conversar, eles me falaram, que nesses momentos de cântico, eles também cantam, estão em casa, mas aproveitam para cantar junto. E isso me alegrou muito o coração. E enquanto estava louvando, aqui, adorando ao Senhor, eu me recordei desses irmãos que compartilharam isso comigo. E na minha imaginação, no meu coração, eu fiquei pensando, vocês em casa, louvando, cantando também. E isso me traz alegria, saber que isso tem acontecido me traz alegria. Eu louvo a Deus, como sou grato pela vida dos nossos irmãos que têm servido aqui conosco nas transmissões. Nós temos falado, nós pastores temos falado, abrimos o nosso coração para falar da dificuldade que é estar aqui, a igreja vazia, pregando, mas para eles também que têm servido, eu quero externar aqui a minha gratidão a Deus pela vida de cada um deles, que tem trabalhado não somente no louvor, mas também na técnica, no som. Que Deus abençoe ricamente as suas vidas e as suas famílias, em nome de Jesus. Peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Jó. O livro de Jó, capítulo de número 1. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 1, e mantenha a sua Bíblia, por favor, aberta nesse capítulo do livro de Jó. Nesses diálogos, nessas ligações e orações com os nossos irmãos e até mesmo com pessoas que não são membros da igreja, que Deus tem nos dado a graça de conversar e atender, algo tem sido recorrente. Uma pergunta tem inquietado o coração de muitas pessoas. A pergunta é possível aprender na dor? Enquanto nós estamos passando por esse momento tão doloroso, é possível aprender no momento da dor? Quando você ouve essa pergunta, a resposta que vem à sua mente é pronta. Claro que é, claro que é. Mas a questão é, será que todos que afirmam que é possível aprender na dor têm conseguido anotar no coração as lições enquanto atravessa pela dor? Essa é a nossa questão aqui hoje. Nós vamos olhar esse personagem bíblico, Jó. O texto no capítulo de número 1 vai descrever o sofrimento de Jó. E nós vamos ter, ao longo de todo o livro, a descrição desse sofrimento. Nós não vamos ler todo o capítulo 1 e nem outras passagens ao longo do livro, mas vou pontuar aqui alguns versos e eu peço que você me acompanhe então e estude comigo aqui, a partir de agora, 7 lições que podem ser aprendidas na dor. 7 lições que podem ser anotadas em nosso coração enquanto estamos passando pelo sofrimento. A lição número 1. Veja que o sofrimento, queridos, é uma realidade experimentada pelos homens que temem ao Senhor. Nós devemos dizer que o temor ao Senhor não é um seguro contra o sofrimento. E eu quero que você observe o verso 1 do capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse é o testemunho a respeito de Jó. Nós não temos muitas informações sobre Jó, mas as informações que temos já nos faz perceber a riqueza que repousava no coração deste homem. Ele é descrito como um homem íntegro, reto, que teme a Deus e que foge do mal, e que se desvia do mal. Possivelmente, esse testemunho que é dado no verso 1 do capítulo 1, era também conhecido por outras pessoas, quem sabe até mesmo os amigos de Jó, que chegaram para consolá-lo um pouco mais à frente, soubessem também desse testemunho. Mas o que eu quero que você perceba a princípio é que esse testemunho de Jó,
que fala que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, não funcionou como um seguro contra o sofrimento. Não funcionou como um seguro contra o sofrimento. Veja outro detalhe. Se você olhar para os versos 4 e 5, me acompanhe neles. Você vai ver aqui que Jó intercedia pelos seus filhos. Ele possuía zelo espiritual pela vida daqueles que estavam à sua volta. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó. E diz a última palavra do verso: continuamente. Então, o zelo espiritual de Jó para com a sua família, para com os seus filhos, somado ao testemunho dado por ele, desse homem que temia a Deus, não fez com que Jó experimentasse de um seguro contra o sofrimento. De modo que você que está passando pela dor e teme a Deus, é importante que você entenda que até mesmo os homens que temem a Deus estão sujeitos aos sofrimentos. Nós poderíamos ilustrar essa verdade com muitos outros exemplos. Um deles apenas, o profeta Elias, homem de Deus. Orou para não chover, não choveu. Orou para chover, choveu. Orou para descer fogo do céu, desceu fogo do céu. Orou pela ressurreição de um jovem, o jovem ressuscitou. Mas diante de uma situação de ameaça, aquele servo do Senhor sofreu a tal ponto de fazer a seguinte oração: basta, ó Senhor, toma agora a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Percebam, um homem temente a Deus, servo do Senhor, que enfrentou a dor. Essa é a primeira lição que eu gostaria que nós anotássemos nesse momento. A segunda lição que eu quero observar com vocês aqui. Veja que o sofrimento alcança a tenda de ricos e também de necessitados. Na primeira lição, nós falamos sobre a questão espiritual. Nessa segunda lição, nós estamos falando de uma questão material. Não adianta imaginar que somente os necessitados, os pobres, são alcançados pela dor e pelo sofrimento. Biblicamente, nós vamos aprender aqui que tanto ricos quanto necessitados podem ser alcançados pela dor e pelo sofrimento. Veja o verso 3, por favor. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó era um homem muito rico, mas a sua riqueza, ela não foi suficiente para livrá-lo do sofrimento. Aliás, o sofrimento veio justamente por intermédio também desta área. Se você ler dos versos 13 a 19, você vai ver aqui as aflições de Jó. E você vai ver que os seus bens foram perdidos. Por favor, me acompanhe. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Vejam aqui os bens de Jó sendo consumidos. No verso 18, também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto
e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Veja que o sofrimento de Jó vem de todas as direções, dos 4 cantos. Só os mensageiros se achegam a Jó. Jó é o homem rico, afetado pela dor, e os mensageiros são os servos, os necessitados, que também são afetados pela dor, por perder não somente os seus companheiros, mas por perder até mesmo agora a sua esperança de sustento, porque Jó, o Senhor deles, perdeu todos os seus bens. Queridos, como nós temos visto pessoas de posses aprendendo durante essa pandemia que a esperança deles não deve estar no seu lucro, no seu dinheiro, nas suas conquistas. O sofrimento tem trazido a grande lição para estes homens de que eles devem confiar no Senhor, somente no Senhor. A terceira lição que eu quero observar com vocês e que nós podemos anotar nesta noite: o sofrimento jamais poderá ser usado como pretexto para rebelar-se contra Deus. O sofrimento jamais poderá ser usado como pretexto para rebelar-se contra Deus. Veja, por favor, o verso 22 do capítulo 1. Diz o texto: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu tenho plena convicção, até mesmo pelo relato bíblico, de que o grande propósito de Satanás, ao levar esse sofrimento a Jó, claro, com a permissão do Senhor, o grande propósito dele era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus, que Jó falasse contra o Senhor, se rebelasse contra o Senhor. E é importante você perceber, no capítulo 2, verso 3, por exemplo, que Jó tem firme no coração a decisão de não fazer isso. Observe, por favor, no capítulo 2. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. E essa integridade é mantida. Você vai ver mais à frente, por favor, no verso 9 do capítulo 2, depois que Jó é afetado também na sua saúde, a mulher de Jó diz assim: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O verso 10 do capítulo 2. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. O sofrimento não foi usado como pretexto para se rebelar contra Deus. Nós não podemos usar o nosso sofrimento para nos voltar contra o Senhor. Não podemos. Uma coisa é você e eu, na sinceridade do nosso coração, conversar com Deus, como fez Davi no Salmo 13. Senhor, até quando? Parece que eu estou orando e o Senhor não está me ouvindo, Deus. Até quando vai ser assim? Até quando eu vou estar lutando dentro da minha alma, Senhor? Veja, é a sinceridade diante de Deus, conversando com o Senhor. Outra coisa é se rebelar contra Deus, abandonar o Senhor, rejeitar a palavra do Senhor. Nós não somos chamados para isso e não podemos usar o nosso sofrimento como pretexto para tal postura. Jamais. A quarta lição que eu quero que você anote nesse momento: o sofrimento não deve impor sobre os servos de Deus uma máscara que retire a sua autenticidade. Não pode. O sofrimento não pode impor sobre a sua vida, sobre a minha vida, uma máscara que retire a nossa autenticidade. Por favor, olhe para o verso 20 do capítulo 1 de Jó. O texto diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto,
rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. O que Jó está fazendo aqui? Bom, você viu até o verso 19, ele está recebendo as notícias, as terríveis notícias. Ao receber essas notícias, o seu coração fica impactado. Ele está triste, profundamente triste, angustiado. E ele então agora externaliza a sua angústia. De que modo? Ele faz por meio destas práticas comuns no Antigo Testamento. Ele faz deste modo, rasgando o seu manto, raspando a sua cabeça, lançando-se em terra. É uma atitude de completa humilhação diante do Senhor, externalizando toda a sua angústia, toda a sua dor, tudo aquilo que está se passando no coração. Veja, Jó não coloca uma máscara, ele não age de maneira hipócrita. E a máscara que nós estamos referindo aqui é aquela que encobre a realidade da dor que se encontra no coração. É aquela que mesmo chorando e sofrendo, coloca-se então a máscara e sai ao longo do dia, e mesmo quando se encontra com um amigo, e o amigo pergunta: está tudo bem contigo? A máscara faz com que minta: sim, está tudo bem. Como não estaria? Como estaria? Será que tudo isso não tem abalado o seu coração? Rasga ele, fala, porque Deus se agrada da sinceridade. Permita-me oferecer um conselho: chore. Não há problema em chorar. Expresse a sua dor diante do Senhor. Fale com Deus sobre ela. Ele compreende o seu coração por inteiro. E não há nada que se passe no seu íntimo que não seja conhecido por seus olhos. A quinta lição que eu quero compartilhar com vocês. O sofrimento, ele oferece uma excelente oportunidade para considerar a origem e a finalidade da vida. O sofrimento oferece uma excelente oportunidade para que você e eu consideremos a origem e a finalidade da vida. Veja o verso 21, por favor. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que Jó aqui, ele não somente remete a sua memória ao dia do seu nascimento, ao começo da sua história, como ele também está avaliando o dia em que o seu ciclo se encerrará aqui nesta terra. Ele está fazendo uma análise da sua origem e da sua finalidade. O Senhor Deus é o autor da vida. É o Senhor quem oferece o fôlego de vida. E o homem tem a sua existência, e é uma existência que aponta para o encontro com o Senhor lá na frente. Agora, então, depois que Jó recebe todas as notícias, perdeu os bens, perdeu os filhos, ele então faz esta análise. E a análise dele é que os projetos aqui nesta terra, eles são temporários. Os homens estabelecem projetos temporários. Os bens são inconsistentes. Os servos experimentam de insegurança. Os filhos passaram brevemente na sua existência. E agora então ele pensa: eu sou pó, fui formado do pó, eu vou voltar ao pó. E como a minha vida deve ser apresentada diante do Senhor. Por favor, em nome de Jesus, nesse momento de dor e de sofrimento, eu te faço um convite. Aproveite a oportunidade, a excelente oportunidade que Deus está te dando para considerar a origem da sua vida e a finalidade da sua vida. Como você tem vivido e para quem você tem vivido. Esta pandemia tem servido para mostrar aos homens que os projetos para essa existência são temporários. É por isso que a Escritura vai dizer que o homem que corre para conquistar o mundo
se esquece de que um dia haverá de responder a seguinte pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Como você tem se preparado para se encontrar com o Senhor? Na dor, nós podemos pensar na origem e na finalidade da vida. A sexta lição que nós queremos compartilhar: o sofrimento oferece, queridos, também uma oportunidade para confessarmos a soberania de Deus. No sofrimento, nós devemos confessar a soberania de Deus. Por favor, observe mais uma vez o verso de número 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E agora no capítulo 2, verso 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Eu não sei se você reparou, mas Jó está voltando os seus olhos para quem aqui? Para Deus. A confissão de Jó é a seguinte: o Senhor está no trono e rege todas as coisas. A minha vida está nas mãos dele. Todo o meu sofrimento é conhecido por ele e dirigido pela sua vontade soberana. Não há nada, absolutamente nada que esteja se passando comigo, que esteja fora do controle absoluto de Deus. Eu confio no Senhor. Ele me deu o bem. Agora Ele me permite experimentar o mal. O Senhor me deu, o Senhor tomou, porque tudo pertence a Ele. É Ele quem está no trono. Mas veja, Jó está falando isso no momento em que experimenta dor. Ele não está falando isso tão somente no momento em que todos os seus bens ainda estão ali, os seus filhos à sua volta, quando tudo vai bem. Não. Falar que Deus é soberano quando tudo vai bem à nossa volta não parece algo tão difícil. Mas depois de perder todos os bens, todos os filhos, a saúde, continuar olhando para o trono e entendendo que Deus rege todas as coisas, queridos, isso é extraordinário. A sua vida está nas mãos de Deus. Não existe absolutamente nada que se passe com você que esteja fora do controle absoluto de Deus. Não há nada na esfera da existência que possa ultrapassar a soberania do Senhor. Do trono Ele rege todas as coisas. Confie nele. A sétima lição e última que eu quero observar com vocês, olhando aqui para o livro de Jó, é que o sofrimento para a vida dos servos do Senhor não tem a última palavra. Que coisa maravilhosa. O sofrimento para a vida dos servos do Senhor não tem a última palavra. Eu vou precisar dar um salto agora, tá bom? Eu quero que você me acompanhe. O livro de Jó não acaba no capítulo 1. Claro que não. Eu quero que você vá para o capítulo 42. Vá para o capítulo 42. Nós vamos ver aqui bênçãos sobre a vida deste homem. Depois que o Senhor, então, lhe faz algumas perguntas e ele se humilha diante do Senhor. A confissão de Jó é a seguinte: eu bem sei que tudo podes, ó Deus, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele vai dizer ainda: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja que este homem, ele está sendo visitado pelo Deus de toda graça, e esse Deus de toda graça está operando em seu coração, restaurando a sua vida. Agora, perceba, mais adiante, a partir do verso de número 7, o que nós vamos ver é que o Senhor Deus vai fazer uma obra também de transformação na vida de Jó, no que diz respeito a tudo aquilo que estava lhe trazendo dor, angústia. O verso 10 vai dizer: mudou o Senhor a sorte de Jó.
ele não permaneceu naquela dor, naquele sofrimento relatado no capítulo 1. O último verso do livro. Gente, veja, por favor, a riqueza desse verso, a beleza desse verso. Diz, então morreu Jó, velho e farto de dias. Você fala assim, pastor, como assim, né? Riqueza e beleza, está falando que ele morreu. Claro, uai. É o curso natural, ele morreu. Mas eu quero que você observe que o texto vai dizer velho e farto de dias. Aqui nós temos uma aplicação para dizer assim, que ele experimentou de longevidade, porque Deus colocou a sua mão sobre ele e o livrou de outros males, sustentou, abençoou. É isso. Deus transformou o estado de Jó. Pôs um basta àquela dor e angústia do capítulo 1, de modo que na dor nós devemos trazer à nossa memória a certeza de que o sofrimento não tem a última palavra. O salmista já nos ensinou isso de modo muito belo, quando ele diz que as lágrimas, elas podem ser derramadas durante a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É assim. Existe um amanhecer de alegria para a vida dos servos do Senhor. Veja, eu quero que você me acompanhe agora. E nós vamos fazer uma transposição. Porque nós estamos falando de Jó no Antigo Testamento. Mas eu quero que você me acompanhe agora e contemple o Senhor Jesus. O texto de Isaías que nós lemos agora há pouco fala que ele foi reconhecido como um homem de dores e que sabe o que é padecer. Isso significa que o próprio Jesus enfrentou o sofrimento. Nós vamos encontrar passagens nos evangelhos que falam da angústia sentida por Cristo. Uma delas é aquela onde nós olhamos para Jesus no Getsemane, e ali então ele está profundamente angustiado. O seu suor se torna como gotas de sangue correndo pelo corpo. Não é para menos, o Senhor Jesus está para receber o cálice da ira de Deus, enfrentar a morte de cruz, sofrimento. Mas veja só o que nós vamos enxergar em Cristo. O sofrimento não tem a última palavra. O Senhor Jesus vence. O Senhor Jesus venceu o diabo. O Senhor Jesus venceu o pecado. O Senhor Jesus venceu a morte. E no domingo pela manhã, o amanhecer da alegria raiou. O Senhor Jesus ressuscitou, vencedor, para trazer vitória a todo aquele que nele crê. Ainda que estejamos enfrentando a dor, nós não podemos descartar as lições da Escritura Sagrada, que aquece o nosso coração e nos faz ter esperança. A nossa esperança está naquele que venceu. Nós devemos esperar nele. E se sofrermos deste mundo, façamos aquilo que o apóstolo Pedro nos diz na sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, quando ele fala que o Senhor Jesus sofreu, nos dando o seu exemplo, para que nós sigamos os seus passos, soframos como cristãos, glorificando a Deus, certos de que esses sofrimentos iguais aos nossos, que estão se cumprindo em nossa irmandade espalhada pelo mundo, eles não servem para ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Nós vamos orar, queridos. Eu quero orar com você pela sua vida. Nós vamos ouvir um cântico. Enquanto nós ouvimos esse cântico, eu gostaria que você pensasse naquilo que você hoje gostaria de colocar diante do Senhor. O que tem lhe trazido dor, por exemplo. Pense nestas coisas. E depois eu vou orar pela sua vida
e suplicar a misericórdia do Senhor, tanto sobre a minha vida, que também passo pelas dores, como também pela sua. Minha fé não está firmada